Olha aí, meu amigo, o Lula anunciou que vai rolar agora sim o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Pois é, quase 3 anos depois da promessa ser feita, agora parece que a coisa vai ganhar corpo. Lula prometeu que o projeto vai ser apresentado no dia 18 de março. Tá chegando meados da semana que vem. Pois é, meu amigo. Então o Lula tá empurrando o negócio com a barriga. Não sei se vai rolar já de uma vez. O que eu sei é que já estamos com 3 meses praticamente e vamos fechar o terceiro mês, sem dúvidas, sem reajuste da tabela do imposto de renda. Então quem recebe 2 salários mínimos já está pagando imposto de renda desde janeiro. Então cadê a promessa do Lula? Não só ele não cumpriu ainda, está enrolando para fazer isso, como sequer reajustou a tabela do ano passado para dar uma aliviada para a galera. E aí depois não se entende por que o governo teve um superávit recorde em janeiro. Pois é, meu amigo, por coisas desse tipo. Mas não satisfeito com esse tipo de lorota aqui, o Lula mais uma vez trouxe o tema dos alimentos. O cara tá preocupadíssimo. E aí a gente já sabe que isso aqui não passa de demagogia, de politicagem dele. O governo não tem plano para cobrir essa renúncia fiscal. Isso significa mais inflação no fim das contas. Porque o Lula tá falando aqui, né? Reclamando do preço do ovo e falou que o ladrão roubou o direito do povo comer. O ladrão é você, Lula. Em vários sentidos, por sinal. Ele disse que não encontrou uma explicação do porquê o ovo estar caro. Procura no seu governo o que você acha, o seu animal. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? O Lula participou de um evento aqui hoje, sexta-feira, dia 14. Foi um anúncio aqui de investimentos, né? No SAMU aqui, 243 milhões de reais em novas ambulâncias para o SAMU, lá em Sorocaba, em São Paulo. Por isso que ele tá com esse bonezinho ridículo aqui do SAMU, 192, etc. E ele falou aqui o seguinte, né? Que vai apresentar no dia 18 de março, né? Em breve, portanto, a medida isentando a população que recebe até R$ 5.000 do famigerado imposto de renda. O Lula disse que o governo quer salvar o povo de pagar imposto de renda, enquanto muita gente rica só nega. Não, assim, o rico não pagar imposto como o governo gostaria não significa sonegação. Sonegação é um crime dentro da previsão legal brasileira. Não que eu concorde com isso, tá? Eu sou um libertário, pra mim imposto é roubo. Mas não tem como você falar que gente rica tá sonegando porque o imposto de renda, a tabela não é justa. É problema do governo que estipulou essa tabela. Problema do Estado. Quem paga não tem nada a ver com isso não, meu amigo. Mas esperar que o Lula seja justo, seja coerente, seja lógico, é esperar demais, né? Então, essa proposta aqui, ao que parece, né, vai elevar o benefício da isenção até quem ganha R$ 5.000. A gente sabe disso aqui, que é outro ponto, porque o Lula prometeu isso lá em 2022. Por mais que a gente considere o cumprimento dessa promessa em janeiro de 2023, quando ele assumiu o mandato, R$ 5.000 hoje valem muito menos do que R$ 5.000 lá em janeiro de 2023. Então o Lula não estaria cumprindo a promessa eleitoral dele, não. Estaria cumprindo com uma defasagem, inclusive monetária, e representa uma renúncia fiscal menor, sem sombra de dúvidas. E tem outros fatores, mas eu gostaria de ver as faixas de alíquota certinho para saber exatamente de que forma o imposto de renda vai se comportar dali em diante, caso isso aqui seja aprovado, obviamente. E aí vem a questão da renúncia fiscal. O governo vai perder muito dinheiro com isso aqui. De onde que vai vir esse dinheiro para cobrir essa renúncia? Diz o governo que já tem estratégias, já tem propostas aí para cobrir todo o valor. Primeiro que o governo não consegue prever com total certeza qual vai ser a renúncia fiscal, até porque esse governo é péssimo em fazer previsões. Lembre-se, o governo Lula previu para o ano passado 50 bilhões de reais de ganho de receita com o voto de confiança do CARF, né? O voto de qualidade, aliás, do CARF. E conseguiu menos de R$ 1 bilhão no final do ano. Isso é um absurdo completo. Para mim, é motivo para impeachment. Um governo apresentar uma previsão tão errada assim. E o governo vive subestimando os gastos previdenciários também. Levam até puxada de orelha lá da instituição independente do
Senado Federal, que analisa o orçamento e tudo mais, por causa disso, porque colocam despesas subestimadas, obviamente subestimadas. Então o governo não tem a menor condição de prever isso aqui com algum grau de certeza. O que vai acontecer? Portanto, o governo vai ter sim, de fato, uma queda na arrecadação a partir daí. Fora que vai circular mais dinheiro na economia. Tudo bem que o que o governo capta via impostos também circula, não faz muita diferença assim na prática. Mas o fato é, um governo mais endividado, o déficit maior, isso vai elevar a necessidade de imprimir dinheiro, circular dinheiro na economia. E aí, meu amigo, você vai ter o que a gente sabe muito bem, a consequência maior disso, que é aumento de preços. Então o governo vai trocar o imposto que incide sobre algumas pessoas por um imposto, o inflacionário, que incide sobre todo mundo ao mesmo tempo. E aí, conforme eu falei nesse mesmo evento, o Lula reclamou do preço do ovo. É claro, o cara é um demagogo, um enganador, um mentiroso. E ele falou o seguinte, né? Eu estou querendo descobrir que teve um ladrão, porque passaram a mão no direito do povo brasileiro. Não tem como explicar porque esse ovo tá caro. Alguém tá passando a mão. Esse é o dado concreto. Não sabemos quem era e nós queremos saber. Estão sacaneando as galinhas. Qual é a insanidade do cara? Meu Deus do céu, o que o cara tem na cabeça? Oferta e demanda. Câmbio. A culpa é de quem? A culpa do câmbio é de quem? É desse asno do Lula, do governo dele. O próprio... Foi o Paulo Teixeira que falou isso, né? Que os alimentos, os itens alimentícios de forma geral, estavam caros por causa do câmbio. E eu falei, ele assumiu que a culpa é do governo Lula, porque o câmbio está elevado por causa do Lula. Ah não, é por causa do Trump, né? O Trump era presidente lá em novembro do ano passado, quando a coisa começou a desandar completamente, né? E ele falou o seguinte, né? Que não é por causa do calor, porque aqui ele falou que não, mas fez calor ano passado e etc. Enfim, o cara não sabe o que está falando, essa é a verdade. Tem aumento do preço do milho, que é o subsídio para as galinhas. Enfim, tem vários fatores envolvidos nessa história. A demanda lá dos Estados Unidos e etc. Bem, agora, de fato, o preço dos ovos, pelo menos aqui, está caindo já, conforme eu previ. Era natural, era esperado que isso acontecesse. Houvesse uma correção nesses preços que estavam elevados por questões sazonais. O grande problema é que eles nunca vão voltar para os patamares anteriores. Aí que está a grande tragédia dessa história. O Lula mente mais uma vez, falando que não sabe de quem que é a culpa disso. A culpa é dele. Como sempre acontece em matéria econômica, ele é o grande responsável por isso aqui. Ele e o seu desgoverno estão quebrando o Brasil muito rápido. E o problema seria mais facilmente resolvido sem governo Lula, sem sombra de dúvidas. E aí quando ele junta esse negócio de isenção do imposto de renda aqui, por pura politicagem, sem nada técnico por trás, sem um programa efetivo de austeridade, de corte de gastos, a gente sabe muito bem para onde que essa história vai nos levar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.